Vamos dar continuidade à discussão que vimos fazendo do capítulo 5º do livro de Émile Durkheim, As Regras do Método Sociológico. Discutiremos hoje o item 2 do referido capítulo. Item este, ou capítulo este, que tem por título geral, regras relativas à explicação dos fatos sociais. Neste capítulo, Durkheim estará fundamentalmente preocupado em demonstrar como que há um terreno que separa a psicologia da sociologia. Portanto, os fatos sociais não podem ser explicados a partir do indivíduo, e sim que necessitam ser compreendidos a partir da consciência coletiva. Portanto, se os fatos sociais assumem a dimensão de instituições, não é em razão da vontade deste ou daquele indivíduo, e sim é resultado do desejo da consciência coletiva existente em uma sociedade em determinado momento. Feitas estas considerações iniciais, que percorrerão este eixo, que percorrerá todo este segundo item do capítulo 5, vejamos como, progressivamente, Durkheim irá apresentando a questão. O primeiro elemento que ele levanta é uma crítica àquelas tendências da sociologia que procuraram explicar a sociedade a partir do indivíduo. Como a sociedade é marcada pela presença dos indivíduos e como os indivíduos antecedem a existência da própria sociedade, nada mais justo, segundo estes sociólogos, que explicar a vida social a partir da vida individual. Vejamos, pois, como essa questão é apresentada por Durkheim. Dirá ele: o método seguido geralmente pelos sociólogos é essencialmente psicológico. Se a sociedade não é senão um sistema de meios instituídos pelos homens, tendo em vista certos fins individuais, uma vez que a sociedade ela só nasce posteriormente aos indivíduos, nada mais justo seria do que explicar a vida social pelos indivíduos. É, portanto, segundo esta leitura psicologizante proposta pelos sociólogos de então, é, portanto, do indivíduo que emanariam as ideias e as necessidades que determinaram a formação das sociedades. É necessariamente por ele que tudo deve se explicar, ou seja, pelos indivíduos. Aliás, dirá Durkheim, não há nada na sociedade senão consciências particulares. É nestas últimas, portanto, que se acha a fonte de toda a evolução social. Por conseguinte, as leis sociológicas só poderão ser um corolário, portanto, resultado das leis mais gerais da psicologia. A explicação suprema da vida coletiva consistirá em mostrar como ela decorre da natureza humana em geral, seja por dedução direta e sem observação prévia, seja por associação à natureza humana depois de falta feita a observação. Portanto, Durkheim está mostrando como que, a todo momento, se procurava ir para o terreno da psicologia ou terrenos psicologizantes, no sentido de se construir uma leitura a respeito do que são as instituições, ou então do que é que produz a sociedade. O caminho seguido por Durkheim será totalmente outro. Ele não vai desconsiderar que os indivíduos são fundamentais para a existência da sociedade. No entanto, ele vai observar que não se explica a consciência coletiva pela vontade individual deste ou daquele ser social. Pelo contrário, a consciência coletiva, ela tem uma dimensão superior
as consciências individuais, ou como dirá também Durkheim neste item, a totalidade não é só a soma das partes. Portanto, a consciência coletiva não é apenas a soma das partes. Nesse sentido, observará ele, mas os fenômenos sociológicos possuem uma característica própria, visto que sua característica essencial consiste no poder que tem de exercer de fora uma pressão sobre as consciências individuais, conclui-se que eles não derivam destas e, por conseguinte, a sociologia não é um corolário da psicologia. Lembremos que, para Durkheim, os fenômenos sociais, os fatos sociais, a consciência coletiva ou as instituições, como queiramos chamar esta expressão superior ao indivíduo que Durkheim está procurando resgatar, lembremos que, para ele, as instituições têm força coercitiva, portanto, elas se impõem aos indivíduos, uma vez que traduzem a vontade da maioria das consciências presentes em uma determinada sociedade em determinado momento. Lembremos também que, para Durkheim, embora as instituições tenham força coercitiva, elas também são desejadas pelos indivíduos. Portanto, a instituição não pauta a sua ação simplesmente pela força, mas também pelo consentimento, pela adesão que tem das individualidades em que estas instituições, que desejam que estas instituições existam. Seria como pensar mais ou menos assim. Em geral, os indivíduos criticam as instituições policiais, pelo caráter que estas instituições têm, por exemplo, dentro da realidade brasileira. A todo momento, colocam que polícia não serve para nada, que os policiais deveriam ser suprimidos, ou que a sociedade seria melhor sem eles. No entanto, basta estes mesmos indivíduos serem assaltados ou serem atacados em sua propriedade privada, que a primeira coisa que colocam é a seguinte: onde está a polícia que não vem aqui para pegar quem roubou ou atacou a minha propriedade privada? Basicamente, a ideia que Durkheim está procurando colocar é essa: as instituições têm força coercitiva, mas elas também são desejadas pelos indivíduos. Ou um outro exemplo: um adolescente, ele pode a todo momento entrar em conflito com os pais e até mesmo abominar a presença dos pais. Mas tão somente os pais, representantes de uma determinada instituição, que é a família, tão logo os pais digam para o filho: faça o que quiser da vida porque eu cansei de tentar colocá-lo no bom caminho, a primeira coisa que o adolescente vai responder provavelmente é: você não liga mais para mim, porque você nunca gostou de mim. Então, notem como que esta relação coercitividade e desejo caminham juntos para Durkheim quando se pensa a questão da instituição. Voltando aqui ao nosso texto. Esse poder coercitivo exercido pela consciência coletiva, portanto, pelas instituições, esse poder coercitivo testemunha que eles exprimem uma natureza diferente da nossa. Portanto, a consciência coletiva é diferente da nossa consciência individual. Esse poder coercitivo testemunha que eles exprimem uma natureza diferente da nossa, uma vez que só penetram em nós pela força, ou pelo menos pesando mais ou menos sobre nós. Aqui está destacando fundamentalmente o caráter coercitivo das instituições. Se a vida social fosse apenas um prolongamento do ser individual, não haveríamos remontar desse modo à sua fonte e invadi-la impetuosamente. Se a autoridade diante da qual se inclina o indivíduo, quando este age, sente ou pensa socialmente, o domina a tal ponto, conclui-se que ela é um produto de forças que o superam. Portanto, a consciência coletiva, as instituições, são um produto superiores ao indivíduo considerado isoladamente.
um produto de forças que o superam e que ele não poderia, consequentemente, explicar. Desse modo, não é dele, do indivíduo, que pode provir esta pressão exterior que ele sofre. Não é o que se passa dentro dele que pode explicar a existência de uma determinada instituição. E prossegue Durkheim: podemos conter nossas tendências, hábitos, instintos e deter seu desenvolvimento por um ato de inibição. Mas os movimentos inibidores não poderiam ser confundidos com aqueles que constituem a coerção social. Ou seja, podemos estabelecer regras para nós mesmos, podemos estabelecer limites nas nossas ações, ou seja, nos conter em nossos desejos individuais. No entanto, estes momentos inibidores que estabelecemos para a nossa personalidade ou para a nossa própria individualidade não devem ser confundidos com aquelas decisões inibidoras que brotam das instituições. Podemos, por exemplo, individualmente, dizer em um momento de raiva: ainda mato aquele indivíduo, mas, provavelmente, não sairemos matando aquele indivíduo. E isso por quê? Porque age em nós a introjeção que já está presente das instituições na nossa individualidade, uma vez que sabemos que realizando tais atos irrefletidos, teremos sobre nós as penas devidas e, em vez de continuarmos em liberdade, provavelmente ficaremos anos e anos presos. Portanto, é necessário sempre distinguir para Durkheim o que são os mecanismos repressivos que os indivíduos instituem ou colocam para a sua própria individualidade, os limites que colocam para a sua própria individualidade e aqueles que são fundamentalmente de caráter social. Observa ainda Durkheim a respeito destas manifestações ou desses limites individuais e limites dados coletivamente. Uns são elaborados na consciência individual e tendem, em seguida, a exteriorizar-se. Outros são, primeiramente, exteriores ao indivíduo e tendem, em seguida, a modelá-lo desde fora à sua imagem. A inibição é o meio pelo qual a coerção social produz seus efeitos psíquicos. Ela não é essa coerção. Descartado o indivíduo, resta a sociedade. É na natureza da própria sociedade que se deve buscar a explicação da vida social. Como ela supera o indivíduo no tempo como no espaço. Impõe-lhe maneiras de agir e de pensar que que estão consagrados por sua autoridade enquanto consciência coletiva. Essa pressão, sinal distintivo dos fatos sociais, é aquela que todos exercem sobre cada um. Ou seja, a consciência coletiva se impõe como referencial para os indivíduos, mas cada indivíduo zela também para que esta consciência coletiva ela seja respeitada. Por exemplo, cada indivíduo zela para que, no interior da sociedade, e peguemos aqui a perspectiva adotada por Durkheim, cada indivíduo zela para que, no interior da sociedade, predomine a perspectiva da harmonia social. Portanto, quando estes indivíduos veem certas outras individualidades cometendo atos que não deveriam cometer, pois ferem o interesse da sociedade, estes indivíduos se manifestam, repreendem aquelas individualidades para que elas recobrem a razão e, portanto, não firam os princípios coletivos. Por exemplo, um indivíduo pode pichar o muro da tua casa. No entanto, se a vizinhança ver este indivíduo pichando o muro da tua casa, provavelmente vai se organizar para dar uma repreensão neste indivíduo e até mesmo obrigá-lo a repintar o muro,
uma vez que não se pode invadir aquele espaço de determinada família ou de determinadas individualidades. Aí é a consciência coletiva agindo para demonstrar àquele indivíduo o que é certo e o que é errado dentro dos valores defendidos pela consciência coletiva em determinado momento. Lembremos que, para Durkheim, a consciência coletiva ela não é fixa, ela se transforma à medida em que a história também se transforma. Portanto, não existe uma consciência coletiva única. Existem múltiplas consciências coletivas ao longo do tempo, ao longo do desenvolvimento histórico. Mas, dirão, visto que os únicos elementos de que é formada a sociedade são indivíduos, a origem primeira dos fenômenos sociológicos só pode ser psicológica. Mais uma vez, Durkheim descartará esta perspectiva, observando que a associação é a causa dos fenômenos novos que caracterizam a vida e cujo germe é impossível descobrir em qualquer um dos elementos associados. Um todo não é idêntico à soma de suas partes. Ele é alguma coisa cujas propriedades diferem daquelas que apresentam as partes de que é formado. Pode parecer bastante complexa esta ideia de Durkheim, na qual ele fala do indivíduo e do todo, ou seja, de como o todo forma uma consciência coletiva. Na verdade, para Durkheim, esta consciência coletiva, ela brota do intercâmbio entre as consciências individuais. Peguemos aqui um exemplo bastante grosseiro, que certamente não encontrarão em Durkheim. Visualizem um cacho de uva. Cada uva representando uma individualidade. E cada uma destas uvas tem também um certo sabor. Uma é mais doce, outra mais ácida, ou a outra mais azeda e assim por diante. Peguem estas uvinhas, coloquem em um liquidificador e batam. Ao final, vocês terão o suco de uva. O suco de uva será o resultado de todas aquelas uvinhas individuais que, misturadas, produziram um sabor único. A consciência coletiva seria mais ou menos isso. Do intercâmbio entre as consciências individuais, brota uma consciência coletiva comum que passa a referenciar a existência dos indivíduos em sociedade. Ainda que grosseiro, este exemplo ele pode contribuir para visualizar o que Durkheim está entendendo por consciência coletiva. Prossigamos, portanto, com Durkheim, após este exemplo bastante rústico, mas que tem por única finalidade contribuir para o entendimento desta discussão. Dirá Durkheim, a sociedade não é uma simples soma de indivíduos, mas o sistema formado pela associação deles representa uma realidade específica, que tem seus caracteres próprios. Seria o nosso sucão de uva aqui. Consciências associadas e combinadas de certa maneira. É dessa combinação que resulta a vida social. E, por conseguinte, é essa combinação que a explica. Ao se agregarem, ao se penetrarem, ao se fundirem, as almas individuais dão origem a um ser psíquico, se quiserem, mas que constitui uma individualidade psíquica de um gênero novo. É na natureza dessa individualidade, não na das unidades componentes, que se devem buscar as causas próximas e determinantes dos fatos que nela se produzem. Ou seja, é no suco de uva e não em cada uva em particular que se deve buscar o que é a essência daquele cacho de uva. O grupo pensa, sente e age de maneira bem diferente do que o fariam seus membros se estivessem isolados.
Lembremos que aqui Durkheim já começa a discutir, ou aponta também, para uma reflexão que depois encontraremos em outros autores, que seria aquela na qual procuram mostrar qual que é o comportamento do indivíduo em sociedade e qual é o comportamento que ele está disposto a assumir quando está dissolvido na massa. O grupo pensa, sente e age de maneira diferente do que o fariam seus membros se estivessem isolados. Assim, se partirmos desses últimos, nada poderemos compreender do que se passa no grupo. Ou seja, partindo do indivíduo, não se compreende o que é a consciência coletiva. Toda vez que um fenômeno social é diretamente explicado por um fenômeno psíquico, portanto individual, pode-se ter a certeza de que a explicação é falsa. Durkheim prossegue, observando que o fato da associação é o mais obrigatório de todos, é a fonte de todas as obrigações. Por meu nascimento, estou obrigatoriamente ligado a um povo determinado. Não se escolhe onde se vai nascer. Quando nascemos, já estamos dentro de um complexo institucional que atravessa gerações e gerações. Disse que, daí por diante, uma vez adulto, dou minha aquiescência, portanto concordância, a essa obrigação pelo simples fato de continuar a viver em meu país, ou seja, pelo fato de viver, por exemplo, no Brasil, isto já indicaria que eu concordo com tudo que existe no país. Mas essa aquiescência não retira o fato de seu caráter imperativo. Uma pressão aceita e suportada de boa vontade não deixa de ser uma pressão. Ou seja, não é porque vivemos no país que isso significa que deixaram de existir coerções que me obrigam a me comportar como sendo um membro daquela coletividade nacional. Para Durkheim, os caracteres gerais da natureza humana entram no trabalho de elaboração de que resulta a vida social. Só que não são eles que a suscitam, nem que lhes dão sua forma especial. Eles apenas a tornam possível. As representações, as emoções, as tendências coletivas não têm por causas geradoras certos estados de consciência dos indivíduos, mas sim as condições em que se encontra o corpo social em seu conjunto. Ou seja, os nossos sentimentos mais elevados no interior de uma sociedade são produzidos também socialmente e não individualmente. A solidariedade social, por exemplo, não brota de um processo de introspecção isolada do indivíduo, mas sim de elementos que são fornecidos pelo conjunto da sociedade e que colocam a solidariedade social, por exemplo, como um princípio básico e importante para fortalecer o mecanismo de coesão social tão importante para a leitura de Durkheim. Daí que as naturezas individuais são apenas a matéria indeterminada que o fator social determina e transforma. Para Durkheim, mesmo quando a sociedade se reduz a uma multidão não organizada, os sentimentos coletivos que nela se formam podem ser opostos à média dos sentimentos individuais. Uma explicação puramente psicológica dos fatos sociais só pode, portanto, deixar escapar tudo o que eles têm de específico, isto é, de social. Mais uma vez, ele recorda aqui como que os sociólogos se encontram num caminho errôneo quando resolvem explicar a sociedade a partir do indivíduo. E dirá ele, sociólogos tomam o efeito pela causa. Atribuir como condições determinantes dos fenômenos sociais certos estados psíquicos relativamente definidos e especiais é um equívoco. É importante observar que, por vezes, Durkheim fala de fato social, por outras vezes de instituição, outras fenômenos sociais. Portanto, são terminologias que ele está utilizando para explicitar o que é a consciência coletiva.
Durkheim observará ainda que muitas vezes se considera como inatos no homem, portanto, no ser social, sentimentos como o da religiosidade, ou então do ciúme sexual, ou então a piedade filial e mesmo o amor paterno. No entanto, todas estas inclinações, por mais abstratas que possam parecer, elas resultam do próprio ambiente social no qual foram construídas. Portanto, mais uma vez, Durkheim está se afastando da ideia de que é o indivíduo que produz a ideia da religião, ou produz a ideia do ciúme sexual, ou produz a ideia da piedade filial, ou então o amor paterno. São sentimentos construídos socialmente, portanto, eles são perpassados pela consciência coletiva. Daí a afirmação taxativa de Durkheim: esses sentimentos, longe de serem a base da organização coletiva, resultam dela. Ou seja, a vida social organizou-se lentamente em cada um de nós. Durkheim observará, portanto, que se a evolução social tivesse sua origem na constituição psicológica do homem, seria preciso admitir que ela tem por motor algum impulso interior à natureza humana. Só que Durkheim está descartando aqui a existência da natureza humana. O que existe nos indivíduos é o produto de ações sociais que foram marcando a existência destes indivíduos desde o seu nascimento. Portanto, eles foram socializados de tal modo a poderem se tornar membros de uma sociedade. Este processo inicialmente coercitivo continua atravessando a vida do indivíduo até a sua morte. E mesmo quando ele morre, a instituição está presente porque se fará todo o cerimonial para enterrá-lo. Se, ao longo da existência, esta coercitividade não é sentida pelos indivíduos, se dá em razão de que, na maior parte do tempo, eles assumiram aqueles valores coletivos como sendo valores coletivos importantes para a sua existência em sociedade. Durkheim observa que o fato destas instituições serem úteis não nos ensina o que é que fez com que elas passassem a existir. Diante disso, caminha ele para a conclusão deste item 2. Chegamos à regra seguinte: a causa determinante de um fato social deve ser buscada não entre os estados da consciência individual. A função de um fato social, portanto, de uma instituição, portanto, de um fenômeno social, ou da consciência coletiva, não pode ser senão social. Consiste na produção de efeitos socialmente úteis. Pode ocorrer que o fato social sirva também ao indivíduo diretamente, ou seja, o indivíduo se beneficie diretamente desta instituição. Mas esse resultado feliz não é sua razão de ser imediata. Podemos, portanto, completar a proposição precedente dizendo: a função de um fato social deve sempre ser buscada na relação que ele mantém com algum fim social. Ou seja, a instituição não existe visando o indivíduo isoladamente, mas a instituição existe visando o conjunto da sociedade, o conjunto dos membros que compõem uma determinada sociedade em um determinado momento. E conclui Durkheim: foi por terem os sociólogos ignorado frequentemente essa regra e considerado os fenômenos sociais de um ponto de vista demasiado psicológico, que suas teorias afiguram-se a numerosos espíritos excessivamente vagas, vacilantes e distantes da natureza especial das coisas que eles creem explicar. Isto não quer dizer que o estudo dos fatos psíquicos não seja indispensável ao sociólogo. Se a vida coletiva não deriva da vida individual, uma e outra estão intimamente relacionadas, ou seja, indivíduo
e sociedade não estão dissociados. O que Durkheim está procurando acentuar apenas é que não se pode explicar a vida coletiva, os valores coletivos, pelas vontades individuais. Se a segunda não pode explicar a primeira, ela pode, pelo menos, facilitar sua explicação. Voltando aqui à completude desta passagem de Durkheim. Se a vida coletiva não deriva da vida individual, uma e outra estão intimamente relacionadas. Se a segunda, ou seja, a vida individual, não pode explicar a primeira, ou seja, a vida coletiva, ela, a vida individual, pelo menos facilita a explicação da vida coletiva, ou vice-versa também. Por quê? Porque, através do indivíduo, podemos verificar como que a sociedade se faz presente nele. E também, através do indivíduo, podemos observar como que ele reconhece os valores coletivos como valores importantes. Os fatos sociais são produzidos, nesse sentido, por uma elaboração sui generis, única de fatos psíquicos, que é aquela combinação que apontamos no nosso exemplo grosseiro das uvinhas e do suco de uva. Portanto, os fatos sociais seriam o grande sucão de uva. É o fato sui generis, ou seja, do intercâmbio das várias uvas tomadas individualmente, brota um sabor novo que não deixa de conter cada uma das uvinhas, mas é superior ao sabor de cada uma das uvas individualizadas. E, efetivamente, conclui Durkheim, e dessa vez é verdadeiramente uma conclusão. Uma cultura psicológica constitui, para o sociólogo, uma propedêutica, ou seja, um primeiro passo necessário. Mas ela só lhe será útil se ele libertar-se dela após tê-la recebido e a superar, completando-a por uma cultura especificamente sociológica. É preciso que ele renuncie a fazer da psicologia, de certo modo, o centro de suas operações, o ponto de partida e de chegada de suas incursões no mundo social, e que se estabeleça no núcleo mesmo dos fatos sociais, a fim de observá-los de frente e sem intermediário, solicitando à ciência do indivíduo apenas uma preparação geral e, se preciso, úteis sugestões. E aqui é bom lembrar que Durkheim também está vivendo num período onde a psicologia está se desenvolvendo enquanto ciência e que, portanto, ele não está descartando a psicologia como uma ciência útil, apenas está indicando que não é possível explicar a sociedade pelas psicologias individuais. Com estes elementos, concluímos este item 2 do capítulo 5 das regras do método sociológico. Capítulo 5, este que tem por título geral, regras relativas à explicação dos fatos sociais. Em breve gravaremos a conclusão deste capítulo. Mas espero que até aqui tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, a fim de que possamos, com o nosso trabalho, contribuir cada vez mais com as jovens gerações de estudantes e as jovens gerações de pesquisadores. Até uma próxima.